Fala galera, fala compradora, fala comprador, tudo bem? Vamos chegando aí que hoje a live é sobre finanças, sobre crise, sobre dinheiro, sobre economia, sobre política, sobre inflação. Já rodei a música aqui do meu convidado, hein? Daqui a pouco ele tá aí. Enquanto isso, eu tô aqui fazendo aquele convite maroto, porque eu quero encher essa live hoje, hein? E eu já vou falar para quem chegou aí, me ajude. Manda aí pra toda a galera que eu quero ver essa live bombando hoje, hein, gente? Hoje a gente vai ajudar muita gente aqui. Meu convidado especial já tá chegando, já tá penteando aquele cabelo maravilhoso dele, passando o seu Listerine, que o cara vai passar muita coisa legal aqui. Eu já vou até chamar ele pra tela então, porque eu tô vendo que a galera já tá chegando aqui. E ele chegou com o seu garbo e elegância. Muito boa noite, Everton Gonzaga, meu querido. Bem-vindo a essa live. Fala, meu irmão, boa noite para você, boa noite para todos, tudo bem? Tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo bem. Muito melhor agora te vendo aqui. Eu sei que você fez aí uma jornada caprichada aí para estar aqui. Você está fora de São Paulo, trabalhando, e o Douglas te enchendo o saco para fazer live, né? Mas aqui, meu amigo, missão dada é missão cumprida. Estou exatamente agora aqui na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Aqui atrás, aqui, ó, uma vista de frente aqui de Guanabara. Tá chique aqui o negócio, mas é trabalho pra caramba mesmo, confesso. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Você sabe que eu te admiro de longa data. Você é parceiro do Douglas, do Café. E a galera toda que está chegando aqui, tenho certeza que já viu você aqui nas nossas redes, já conseguiu ver algum conteúdo seu, alguma coisa da sua trajetória. E eu vou deixar que você se apresente, para eu não errar nada aqui. Porque assim, eu tô com um currículo aqui, cara, para falar aqui, mas eu tô com medo de errar. Então, eu vou deixar você falar. Galera, se liga aí quem é esse homem aí. Fala aí, meu querido. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, vocês, Café com o Comprador, você, Douglas Marques e os sócios, né, Rui e toda a galera. São realmente muito queridos, moram no meu coração, eu não pago aluguel. E para mim sempre é muito bom estar falando com você e com toda a galera aí da sua comunidade de compras do Brasil inteiro. Bom, falar de mim é fácil. Eu sou o pai da Melissa e da Letícia, marido da Giovana, e sabe que nós atuamos na área de finanças já há mais de 20 anos. Passei por auditoria, auditando processos orçamentários de grandes companhias, CEO da Ecofinanças, minha empresa que completou 23 anos esse ano. E, como diversão, lá para as turmas dos MBAs da FGV, com as disciplinas de auditoria, compliance, orçamento, finanças, economia, que é o nosso momento de estar ali com as pessoas, que é a mesma que você tem, né? Muito bom, cara, muito bom. Prazer enorme estar aqui contigo. Galera, hoje a gente vai falar, né, sobre um assunto que tá, na verdade não está chegando porque já chegou, né, Everton? Eu escolhi esse tema, esse título, na verdade, né, para elucidar aqui alguns assuntos que a gente tem hoje que impactam não somente o comprador e a compradora que está assistindo aqui, mas também as pessoas enquanto pessoas físicas, né? Todo mundo tem aí o seu a administração do seu salário, da sua conta, dos seus boletos para pagar, e tudo isso está ligado diretamente ao nosso dia a dia, né, Everton? Então, quando eu falo aqui, ó, crise de volta, e agora? Cara, você acha que a gente está em crise? Qual que é a sua opinião? Porque depois nós vamos falar de um monte de coisa aqui, mas eu quero ouvir sua opinião. Você acha que a gente está em crise ou não? Se for para responder assim objetivamente, estamos desde 2018, né? Não saímos de uma crise. Teve momentos de recuperação, momentos de mais tranquilidade, mas estamos em crise há muito tempo. Não é crise brasileira, não é crise política, é crise financeira mundial. Você viu nesses últimos 10 anos o histórico de grandes solavancos da economia, com aquele crescimento que eles chamam de é, voo de galinha, né? Quer dizer, voa baixo e já cai, porque a história
a história recente, né, da economia mundial, nós tivemos aí um ciclo que antes eram de 6 8 anos a cada crise. Esse intervalo foi diminuindo. A cada 2 anos tivemos uma crise nessa última década. E desde 2018, que foi assim mais emblemática aqui no Brasil, nós não tivemos uma recuperação totalmente saudável. Isso afetou empresas, afetou o sistema financeiro mundial, pessoas físicas. Estamos aí sentindo anos a cada parte desse tranco, né? A sua conexão deu uma travadinha, mas agora você voltou aqui. Não, deu para entender, sim, deu para entender. Eu concordo contigo, né? Assim, falando pelo lado de compras aqui, né? O lado que tá a grande maioria das pessoas aqui, inclusive, galera, boa noite, bem-vindo a todos. Uma galera chegando aí. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais tarde, a gente costuma fazer às 19, hoje fazendo às 20, né? E aí, como a gente tem uma audiência rotativa, tem uma galera que não consegue assistir, eu vou deixar gravada essa live lá no perfil do Café com o Comprador, tá? Para quem quiser aí, manda para a galera, manda para todo mundo aí que o assunto é fera mesmo, a gente precisa ouvir isso aqui, né? Então o Everton está falando aqui que desde 2018 a gente vive realmente um cenário mundial complicado, e aí veio a pandemia, né, Everton? Depois também no meio disso tudo veio a pandemia, e tem gente que fala que o Brasil até que resistiu bem em termos de, assim, eu vou falar na questão macroeconômica, não tem nada a ver com política aqui que eu vou falar, mas tem gente que fala que a gente até que resistiu bem, né? Você acha que isso é verdade, cara? Você consegue analisar dessa forma também? Por natureza, eu enxergo sempre o copo meio cheio. Então, nós tivemos sim, nós tivemos crise política, não podemos ignorar esse fato, em 2016. Em 2018, tivemos crise financeira mundial. E aí, as empresas que estavam se recuperando, em 2020, tivemos a pandemia. Agora, olhando o copo meio cheio, Douglas, eu posso dizer que nós tivemos muitas empresas, muitas pessoas que cresceram muito financeiramente nessas crises, inclusive nessa última chamada pandemia. Outras que não conseguiram se recuperar até agora, mas eu digo que muitas pessoas e muitas empresas conseguiram sim, tiveram bons resultados e cresceram bastante. Posso tendo empresas do varejo do Brasil inteiro. E quantas empresas assim bombaram de ganhar dinheiro na pandemia. Então, qual é o lado da moeda que você quer enxergar? É uma boa análise para todos nós aqui, né? Não, legal, legal. Bom, vamos entrar num ponto que eu queria te falar aqui. Primeiro eu quero falar lá de fora, daqui a pouco a gente mergulha aqui no Brasil, né? Cara, tem banco grande quebrando. Estados Unidos está apontando aí já há uns 2 anos que vem uma onda forte de crise lá, e aí tá todo mundo arrepiado, porque os Estados Unidos está completamente guiando as ações do mundo, né? Estados Unidos e China, né? Cada um na sua proporção, no seu cenário. Mas essa história de banco quebrar lá, cara, como que é? Porque assim, tem gente que fala que um banco daquele tamanho nunca quebra, e quebrou, né? O que você atribui a essa... Estados Unidos em crise, cara, é difícil a gente acreditar nisso, mas tá acontecendo, né? O que você consegue olhar lá fora e trazer pra gente, cara? Estados Unidos em crise ou os bancos americanos em crise? Porque quando você fala de economia nacional é uma coisa, quando você fala de mercado financeiro é outra. Vamos separar o joio do trigo. Segundo, a crise financeira ou crise bancária, nós vimos aí não só o Silicon Valley, né, com esse famoso que quebrou, mas também nós vimos o Credit Suisse, né, dando uma chacoalhada lá, foi absorvida pelo seu maior concorrente, né, UBS, lá da Suíça também, o governo suíço fez uma intervenção. Então, isso está em todos os continentes, não é só nos Estados Unidos. Então, vamos olhar um pouco distante desse cenário. Falando do banco, precisamente sobre a sua pergunta, uma das fatias de ganhos, crescimentos do banco é o risco que ele assume perante o mercado, né? Tem um jargão muito famoso aqui para nós, né? Gestão de risco, que é aquela curva do risco e retorno. Então, a especulação que gera risco para os bancos, Douglas,
ela é o tempero mais apimentado que faz com que esses bancos corram riscos, né? O estado desse que você falou, por exemplo, do Silicon Valley, que a carteira dele é de especulação, né? O Venture Capital em cima de startups, e você sabe o indicador de startups, né? Por exemplo, você sabe que a cada 100 startups que nascem, 8 sobrevivem após 5 anos. 8% sobrevivem. E um banco que financia só projetos de startup tem esse tempero do risco maior na sua carteira, na sua composição. Então, eu não generalizaria, isso é uma opinião pessoal, quero deixar bem claro aqui para todos, eu não generalizaria dizendo que os bancos americanos estão em crise, mas que há, sim, uma sensibilidade maior no sistema financeiro mundial, como eu citei o caso da Suíça, isso é verdade, mas não podemos esquecer desse ingrediente da especulação e do risco. Perfeito. Então, quando a gente olha as grandes empresas de tecnologia passando essas reestruturações, isso não é novidade para ninguém, né? Toda hora está na internet aí. O Facebook demite não sei quantas mil. O Instagram, não sei o quê. O Google, não sei o quê. Isso está completamente, então, atrelado ao que você está falando. Esses bancos, essas empresas não são startups, elas são de tecnologia. Mas a grande maioria das startups estão em tecnologia, né? Então, isso tem a ver também? Eu diria que são coisas separadas. Por exemplo, essas que você citou são empresas consolidadas. Elas têm metas, a sua empresa você tem uma meta para cumprir, né? Elas não atingiram a meta esperada. Elas precisam reestruturar. Elas não quer dizer que estão falindo. O Google não está falindo. A Microsoft não está falindo. Tá? Agora, reestruturar por não ter alcançado a meta comercial, todas as empresas do planeta fazem isso. Só que essas ficam em evidência por quê? Porque são empresas que os holofotes estão virados para elas e elas são representativamente muito grandes na fatia do faturamento daquela sua nação. No caso dos Estados Unidos, no caso do Vale do Silício. Então, são reestruturações. Conheço executivos dentro dessas companhias que você citou. A empresa não está falindo, mas não bateram as metas comerciais, tá? Cuidado. Então, tá ajustando ali o contas a pagar, tá ajustando ali a folha de pagamento. Tá claríssimo, né? Acabei de ler na internet aqui, ó. Google, né, demitiu 12 mil. Lógico, né? Os caras vinham num crescimento absurdo, chegou num patamar que não dá mais para crescer, ajustou ali para ter, né, a margem correta, né? Sim. E aí, quando a gente tá claro, tá explicado. E galera, tá assistindo aí, manda pergunta, tá? Quiser participar aqui, aproveita que a hora do homem aqui é caro e eu consegui aqui uma brecha aqui. Então manda pergunta aí, aproveita. Everton, olha só, Brasil, né? Tudo bem, então estou mais tranquilo que os Estados Unidos não vai quebrar, que as empresas vão continuar lá, tudo certinho. Agora, Brasil, cara, eu estou num mercado de conteúdo de compras e eu atendo pessoas, atendo empresa e tal. 2 grandes clientes do Café com Comprador, nos últimos, basicamente, 3 meses, tiveram problemas, do varejo, né? Isso. Vou falar aqui, Americanas e Tok, né? Tá na internet, todo mundo sabe. E aí, a gente começa a olhar outras empresas do setor fazendo o mesmo movimento. É a mesma coisa, então? Eles estão reestruturando porque não alcançaram a meta? Ou aqui é diferente? O que você acha? Não, aí já é o seguinte, uma coisa é eu ser otimista, a outra coisa é não querer enxergar a realidade, né? Eu estava dando um ponto de vista para você sobre as economias do mundo, nós estamos falando de fatos que não são isolados, né, de um Google, nós estamos desconsiderando aqui, Douglas, um fato que pode gerar crise econômica mundial mais forte, como, por exemplo, uma guerra entre Rússia, Estados Unidos, sabe, essas coisas. Isso afeta a economia mundial, não só no mercado de especulação, como de verdade. Porém, o pós-guerra, nós sabemos que são os melhores momentos de recuperação econômica do mundo. Então, eu não quero entrar nesse debate aqui, porque eu não estou torcendo para a guerra, não, tá? Pelo contrário, eu sou da paz. Mas é só para dizer que esse cenário de guerra muda toda a história econômica do mundo, tudo bem? Tá claro? Sim, voltando. Sua pergunta sobre o Brasil. Brasil não, meu amigo. Brasil, nós temos sim uma crise inerente do mercado de consumo
que é afetado pela economia. Quando eu falo de uma taxa Selic de 13,25, que afeta toda a população tomadora de recursos do Brasil, essa parte da população, que é a maior parte, significa que ela vai consumir menos. Consumindo menos afeta toda a cadeia do varejo. Toda a cadeia do varejo. Então, sim, há uma crise econômica nas empresas varejistas em decorrente do consumo brasileiro estar retraído. O poder de compra consumido por uma inflação que hoje bate aí a casa dos 4,16%, então isso daí tira poder de compra, somado a quase 9 milhões e meio de desempregados no Brasil, que é uma classe social mais baixa. Eu fico brincando lá na empresa, porque falo, meu, como é que você está com dificuldade de contratar pessoas se nós temos mais de 9 milhões e meio de pessoas desempregadas? Né? São coisas diferentes, mas que a população desempregada que não consegue consumir afeta esses clientes que você falou, afeta os clientes do varejo de classe primária, que é cesta básica, que é vestuário. Então, isso existe de verdade. Tá? Essa crise nas empresas brasileiras de varejo, elas são inerentes do nosso mercado consumidor interno que está afetado. Como eu disse, desde 2018, a classe brasileira baixa está com dificuldade de consumo por conta de vários fatores. Taxa de juros altas e inflação. Agora, Americanas, que você citou, embora seja varejista e já vinha trazendo um déficit ali do seu faturamento já de anos, ela entrou nessa situação por outros motivos, tá? Não precisamos Sim. dizer aqui Sim, os sim. detalhes, mas... Não, claro. Americanas teve realmente uma situação interna deles, de erro, ou, enfim, isso realmente é uma situação diferente. Mas as outras empresas estão praticamente todas, assim, se a gente olhar de uma maneira geral, quase que todas essas empresas que estão aparecendo na mídia com crise é esse cenário que você falou, né? Juros altos, as Exato. pessoas estão comprando menos, por consequência, o varejo sofre, a indústria sofre e vira realmente essa bolha, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Agora, cara, se a gente começar a olhar outros setores, assim, né? Sei que você presta serviço aí na sua empresa para outras áreas e tudo mais. Você consegue olhar outros setores que estão indo bem? Ou, de uma maneira geral, tá todo mundo meia boca ali, cara? Não, os setores de serviços, eles tiveram, sim, um aumento, uma representatividade do PIB maior. E sobre essa questão do consumo, eu falo de serviços, daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais neles. Mas a parte do consumo do varejo que você falou, né? O fluxo circular de renda, que é esse que eu gero emprego, o emprego gera renda, a renda gera consumo, o consumo aquece a indústria gera varejo, o varejo... Né? O fluxo circular de renda, que na economia esse é o nome, né, para esse movimento, né? Quando você fala que ele foi afetado, toda a cadeia sente. Então, por isso que você falou que todas as empresas do varejo estão sentindo. Nós tivemos algumas exceções, estratégias comerciais, sistemas de venda online, que permitiu ali alguns varejistas, eu não vou citar o nome aqui, mas, por exemplo, de vestuário eu conheço, que tiveram crescimento, que tiveram um lucro maior no período pós-pandemia. Então, da mesma forma, eu não vou generalizar aqui todas, mas a maioria estão passando por essa situação dessa quebra, né, do fluxo circular de renda. Sobre a cadeia de serviços, pode falar. Não. Vamos no raciocínio aí, vamos lá. A cadeia de serviços, né, você pega a parte do crescimento que teve na própria pandemia, né? Serviços de intermediação, plataformas de tecnologia que explodiram de ganhar dinheiro, sistemas de logísticas que explodiram de ganhar dinheiro, sistemas de saúde que explodiram de ganhar dinheiro na pandemia. Estou falando de iFood, estou falando de Mercado Livre, estou falando de farmácias online, estou falando de sistemas de atendimento médico que for tudo via internet. Então, tudo isso... Isso eu concordo muito contigo. Inclusive, recentemente, eu estive fazendo uma palestra numa empresa de varejo alimentício. E os dados que eu levantei para essa empresa eram dados bem positivos. Assim. Apesar de tudo que aconteceu, eles ainda cresceram
menos, mas cresceram, né? Então, mas aí eu foquei lá com eles a conversa na questão do multicanal, né? Hoje, principalmente o varejo alimentício, ele não é mais aquele canal que você vai lá comprar, lá você sai da sua casa, pega seu carro, vai lá fazer a compra. Hoje a internet está aí, os aplicativos estão aí, então está mudando um pouco os canais de distribuição, né? Tem um comentário aqui legal já, em cima do que você está falando. A Cris Gomes fala assim, ó, a empresa que eu trabalho é do varejo e não foi afetada pela crise. É isso que você falou, né? Não é geral. Aí tem um outro comentário aqui, ó, Mascari. E tem previsão de melhora para esse cenário? Assim, a gente precisa inevitavelmente falar do novo governo que vai trazer, mas não quero falar de política, tá? O novo governo ele vai trazer um novo cenário econômico. Tem aí, esqueci o nome lá do pacote que eles... como que é? Sei lá, o nome mais esquisito aí, que tá chegando aí, nosso novo ministro lá tá colocando esse pacote. Cara, em resumo, sem entrar nos detalhes paralelos aí, o que você olha de cenário aí para melhoria disso que a gente está falando? Sim, com certeza. Na história econômica, Douglas, nós tivemos muitos governos que fizeram coisas boas e ruins, tá? Muitos não, perdão. Todos os governos fizeram coisas boas e ruins. Nesse projeto do novo governo, existe como que eu posso dizer, um modelo econômico que ele adota. O primeiro que o ministro da Economia ele ocupa um cargo político, né? Mas a grande premissa vem do presidente da República, né? E a premissa é de uma política econômica expansionista, quer dizer, ele vai gerar movimento no mercado, já fez acordos de linhas de financiamento e crédito para as pessoas físicas e para as microempresas, parcerias diretas com os bancos que o governo administra, o governo é dono, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, essas medidas vão injetar na economia crédito para as pessoas e para as pequenas e médias empresas. Então, esse modelo expansionista vai gerar mais obras de infraestrutura, mais comércio, mais investimento, a chegada de possíveis empresas e indústrias de fora do Brasil aqui. Isso gera mais emprego. Então, esse modelo ele é bom por esse lado do movimento que ele causa. Só que isso daí gera contas a pagar. E essa conta chega. No outro governo que teve desse mesmo presidente, a conta chegou e quem pagou a conta foi a Dilma, né? Ela foi, inclusive, acusada aí de improbidade fiscal porque essa conta não fechava. Então, assim, quem paga a conta depois? As empresas ficam endividadas e a população também. Se souberem usar essa visão do crédito de incentivo para o consumo de forma correta, isso ajuda a economia, tá? A gente sabe usar, né? Assim, em geral, a gente pega empréstimo e paga, mas tem gente que... tem empresas e tem instituições que usam da malandragem nesse sentido, né? O Eric aqui colocou aqui, ó, cara, não consigo falar esse nome. Acabouço fiscal. É um nome muito louco isso aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui à questão do mercado, né? Então, tá claro a questão do varejo, né? Que realmente teve né? Você explicou aí, de fato é uma crise instalada, né? Mas aí teve algumas outras áreas do varejo que por mudar, por aplicar o multicanal de logística, por migrar ali para o marketplace, né? Buscou ali uma nova fonte de permanecer realmente com seu faturamento ok ali. E teve gente que não, né, cara? Teve empresa que não foi, teve empresa que não foi para o multicanal e que teve realmente um problema aí um pouco mais sério, né? Aí você falou de serviços, né? Que tipo de serviços, Everton, você vê? Porque assim, o comprador que está assistindo aqui deve estar pensando assim, pô, o Everton falou que o serviço tá legal, tá bacana, e o cara compra serviço. O cara que está lá na empresa compra serviço. A compradora que está assistindo compra serviço. Quais são os serviços que você enxerga dentro da sua análise econômica? Inclusive, quero também já reforçar aqui o boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente, porque é uma interação com profissionais aqui de diversas áreas,
né, de diversos segmentos da economia. Inclusive, eu vi aqui, temos empresários aqui participando. Então, boa noite para todos vocês. Eu acompanhei de perto 3 segmentos, eu só posso falar com um pouco mais de propriedade. O segmento logístico teve um grande crescimento, vou falar de pandemia e pós-pandemia, porque é a crise mais recente da nossa memória. Esse segmento de logística, ele foi transferido para o setor de grupo essencial, e grupo essencial teve sim a sua importância nesse período, né, de abastecimento, de transporte, de entregas e tal. Como você citou, os serviços de portais de e-commerce, esses portais de marketplace, você vê empresas que são campeãs em vendas de móveis, utensílios e não tem um estoque. Você vê empresas maiores vendedoras de alimentos e não tem uma cozinha. Quer dizer, agora tem, né? Mas não tinha nenhuma cozinha. Serviços de saúde também aumentou muito, né? A sua, como eu disse, você começou a ter a internet, acabou acelerando o processo de confiança e certificação para você poder passar com os seus médicos de confiança, ter consultas com seus médicos de confiança, todos pela internet. Então, não foi só a busca pelo problema da saúde que foi gerado, mas também os cuidados preventivos da população aumentou durante esse período. Os serviços de saúde cresceram muito. Serviços que foram pela necessidade, como, por exemplo, serviços hospitalares, né? Você, puxa, aí a pessoa não tinha opção, tinha que se cuidar mesmo. Então, olha só que legal, estão contribuindo aqui, ó. Outsourcing de TI também aumentou. Posso falar do meu serviço, né, de BPO financeiro. A terceirização financeira cresceu bastante nessa época de pandemia e pós-pandemia. Então, em geral, essas áreas do serviço foram muito no home office, online, tudo isso aconteceu nesse período. Então, isso gerou, sim, dessas empresas e um crescimento real dessas empresas de serviço. Muito bom. Obrigado aí, Michele, pelo seu exemplo. Pelo Café com o Comprador aqui, a gente consegue ver também bastante gente contribuindo e falando, né, sobre essa situação. E sabe o que acontece, Everton? Nossa grande... Só um minutinho. Desculpa. O que a gente... em linhas gerais aqui, a grande reclamação que eu vejo aqui nos grupos de compradores é que tá tudo caro. O preço está caro. Isso tem a ver com a Selic que você falou, de 13,25. Isso tem a ver com reestruturações de empresas que agora demitiram pessoas, estão correndo atrás de ajustar margem, então acaba que joga um pouquinho no preço. Você que é um economista, professor da FGV, um dos caras que mais entende desse assunto no país, como que você fala para o comprador que está assistindo aqui, por que o preço está alto, cara? É uma série de fatores, né, Douglas? A gente fala que o avião não cai por um único motivo. O comprador que está aqui assistindo, eu vou pegar um gancho aqui no comentário da Tawane, sobre as indústrias em geral, né? Foram vários fatores que influenciaram nesse processo, né? Tanto do desabastecimento, porque vocês sabem que a indústria sofreu com a escassez de matéria-prima, principalmente vindo de fora. Então, isso daí faz com que todo o processo produtivo seja impactado, ou seja, no seu prazo médio de produção, que deixa o processo muito mais lento, ou até mesmo na sua falta de componente no poder fabricar um veículo que você citou como exemplo. Tá? Então, nós sentimos uma grande crise no abastecimento de componentes, de partes e peças, tanto para a indústria, no sentido de matéria-prima, quanto na tecnologia utilizada por essas indústrias. Então, nesse processo, tivemos 2 fatores. O que veio advindo da indústria, na questão do abastecimento, isso faz com que todo o preço, toda a cadeia encareça, e nós tivemos a contramão, que é o consumo, como já começamos a falar sobre isso. Você perguntou assim, Everton, tem a ver a relação da inflação e da taxa alta na questão da indústria, na questão do consumo? Tem a ver de uma forma indireta. Porque quando o sistema financeiro, que é o grande impulsionador de uma venda de um carro financiado, por exemplo,
dobra o preço do veículo, porque um você paga o carro e o outro é os juros que você paga por banco, isso impacta também, tá, Douglas? As empresas deixam de produzir aquela quantidade para não fazer estoque, mandam embora os funcionários sobressalentes, e aí todo aquele círculo negativo, aquele círculo vicioso, começa a fazer a roda andar para trás. Legal. Lógico que também não tem uma resposta que faz isso andar para frente, né? Uma só. É um conjunto de fatores, você já explicou. Mas, assim, dentro de um cenário desse, assim, né? Lógico, isso está na mão de governo, está na mão dos economistas, está na mão de uma série de entidades ali que trabalham em função da economia no país. Mas o que um comprador hoje pode evitar para ele não sofrer ali num preço alto, de repente numa crise de abastecimento? O que você recomenda assim, em termos de pontos importantes para ele levar para uma negociação? Exatamente, muito boa pergunta. E agora a gente começa a entrar na rotina dos executivos de compras que estão aqui assistindo a gente, né? Primeiro, qual que é a estratégia financeira que a sua empresa está adotando agora? Ela está buscando uma capitalização, quer dizer, uma maior disponibilidade, liquidez maior? Se ela está buscando isso, você vai ter que negociar muito mais prazo com seus fornecedores do que preço. Porque eu vou precisar agora me recompor o caixa da minha empresa, né, que eu represento, e para isso eu vou negociar prazo com os meus fornecedores. Se você estava acostumado a negociar os prazos padrões de 90 a 120, pode apertar o teu fornecedor para passar dos 180 dias, porque eu estou recompondo o caixa da minha empresa. Que a sua empresa é a produtora, né, é a empresa fornecedora. Se a sua empresa adotou a estratégia de um capital circulante líquido, ela está capitalizada e quer uma melhor rentabilidade da sua operação, você vai ter que negociar desconto com o teu fornecedor. Então você vai pegar e propor para ele pagamentos mais curtos para que você tenha uma negociação mais apertada. E aí sim entramos na guerra do preço que o Douglas falou. E a terceira e último ponto é você utilizar o mercado global como seu ponto de pesquisa para preço, porque hoje você tem a facilidade da compra mundial, que você não tem só o mercado nacional. Eu não estou falando como um professor de economia, que defende o mercado nacional e o fomento da indústria interna. Uhum. Certamente, a Tayane que perguntou aqui, ela representa uma indústria nacional. Então, eu estou indo contra essa questão econômica, que eu sou a favor de defender a indústria nacional, mas você vai pesquisar no mundo para ter uma melhor condição de preço. Não, legal, cara. Nosso amigo Vinícius Ferreira está aqui, ó. Aí, Geeks Consulting. Ele está falando o seguinte: colaboração, planejamento, inovação e inteligência nos negócios. Aqui em compras, né, a gente está vivendo uma realidade muito forte desses aspectos que ele colocou aqui. Colaboração por quê? Porque hoje em dia os compradores estão se unindo, né? Enquanto antigamente cada um cuidava da sua empresa, do seu quadrado, cara, hoje não dá. Você tem que saber o que o seu amigo, seu concorrente, seu vizinho está fazendo para fazer parecido, né? Porque ali ele tem uma boa ideia e tal. O planejamento nem se fala, né? É o que você acabou de falar agora. Você tem que... E não é só planejar demanda, né, Everton? É planejar estratégia, né? Planejar finanças, planejar, né? É o orçamento empresarial da empresa inteira. Isso você fala muito, né? De planejamento orçamentário, né? O comprador, ele tem que participar disso, porque é ele que vai negociar. Senão fica descasado, né? O CFO vai lá e fala assim, olha, eu quero proteger o caixa. E o comprador não está sabendo e está negociando contramão, vai dar problema. Um dos dois vai bater a meta e um dos dois vai perder o emprego, né? Então é muito louco isso. Ó, Tawane, deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir falar o nome certo aqui. Eu vou errar o nome de todo mundo, mas me perdoe, galera. Compro polímeros, com certeza preciso ir além do mercado nacional. Cara, eu comprei polímeros anos e anos e anos e anos. E aí, é de fora que você traz, né? Porque quando você está numa crise maluca dessa aqui no Brasil, o preço disso explode, né? Arrebenta, arrebenta. Mas eu queria voltar a falar ali no que o Vini falou. Inovação e inteligência de negócios. Dentro de compras, a gente tem isso também, né? Que é o quê? Você chamar o teu fornecedor
e negociar além do preço. De repente, o cara consegue olhar o que ele está fornecendo para você e mudar um componente, mudar um insumo, uma matéria-prima, e não afeta na qualidade, não afeta no funcionamento daquilo que ele está entregando, mas, de certa forma, reduz o TCO, que é o custo total, né? Quando a gente olha para finanças, o que você também fala além do preço, Everton? O que eu citei no início, Douglas, em relação à estratégia financeira da empresa, ela é alinhada com a descentralização do orçamento, porque todas as unidades de negócio da empresa que contribuem para esse planejamento orçamentário, a empresa vai ter ali, no final da sua conta, nossa headline maior, que é essa estratégia, né? Na composição do plano orçamentário, a área de compras, ela é a área mais estratégica para nós, né, de finanças, porque é ali que vai se realizar todo o componente financeiro de liquidez, de plano, de capitalização da empresa que ela precisa no curto prazo. Uma mudança que um gestor de compras propõe para melhorar os resultados do seu trabalho ali na mesa de compras, isso mexe imediatamente no fluxo de caixa da empresa. Então, eu tenho que não só ter os pontos de economia gerada ou de prazo de pagamento, mas essa visão do comprador. Quando o CFO, eu trazia toda a hora os executivos de conversar, porque eles têm a sensibilidade até onde pode ir no mercado. Eu perguntava, com esse fornecedor, vou pegar o exemplo do nosso amigo aí, com esse fornecedor de polímero, o que mais que você pode ter para que isso contribua com o nosso resultado maior aqui, hoje, por exemplo, de capitalização? Everton, eu consigo fazer ali uma compra maior, me comprometendo no ano inteiro, um contrato spot, por exemplo, e ter entregas programadas. Cara, faça isso. E vamos reduzir, então, ali com ele uma condição, melhorar para ele garantir para o fornecedor estratégico um compromisso de compras anualizado para que eu possa ter um desconto final do preço ou um congelamento da redução da variação cambial. Esse tipo de negociação ajuda toda a cadeia, Douglas, não é só a empresa compradora. Bacana. Falar mais um pouquinho de juros para a gente depois já virar a chave aqui. Quem decide, lógico, né, de novo, o governo, o economista, blá, 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 mas olhando a nossa entrega, a nossa vida, a nossa realidade aqui, o que faz o juro subir ou descer? É o movimento de consumo ou não? Ou isso, de fato, está casado uma coisa com a outra? Não, está casado, mas assim, os juros, a taxa básica de juros, a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, para quem gosta de falar taxa básica, mas o significado disso é o seguinte, ele é um botão que eu regulo todo o dispêndio de dinheiro no mercado e ele é um combate à inflação. Então, de um lado, eu tenho a inflação corroendo o poder de compra do brasileiro, do outro lado, a taxa Selic, que regula. Ele, como botão de regulagem, ele é um instrumento monetário. Então, esse instrumento o governo usa no papel do Banco Central, ali no Copom, né, para poder calcular qual o impacto de mais dispêndio de dinheiro no mercado para que as pessoas comprem e consumam. E quanto mais elas compram e consumam, usando o acelerador, por exemplo, do crédito, que eu citei a história do carro agora há pouco, faz com que as pessoas procurem mais e acelerem mais esse consumo. Se eu tenho na conta a demanda, né, de produtos e serviços ali, que não compromete com a oferta desses produtores, dos fabricantes, a indústria, eu vou ter ali um aumento de preço por parte desses produtos. Para evitar isso, aumenta-se a taxa básica de juros. Então, veja, é um instrumento monetário que impacta toda a economia, não é só o consumo, tá? Perfeito, perfeito. Boa. Bom, quero falar com você agora um tema novo aqui. Dólar. O dólar também, se a gente olhar lá em 17, 18, estava 3 e qualquer coisa, hoje está 5 e não para mais, né? Vai voltar para o 3 alguma coisa? Lógico, não dá para você prever também isso, mas
dentro de um ambiente de compradores comprando importação, comprando produtos que tem, por exemplo, polímeros, aí que o Tony falou, tá baseado em dólar ali. A hora que você abre ali a planilha aberta do fornecedor, você olha que é dólar o negócio. Quais é possível e quais são os próximos meses aí, Everton? Olha, eu falei isso hoje com um gerente de um banco. Bateu, né? 5, quase 5,10 aí. Hoje estava na casa dos 4,98 no final aí da tarde. Não sei se fechou isso, mas enfim, deu uma queda aí para alento. Mas todo o player que tem a variação cambial como um dos seus ingredientes na hora de formar o seu plano orçamentário, porque meu amigo, minha amiga compradora, como diz o Douglas, você como dono da compra, se você contribui nesse plano orçamentário, por isso que eu falo tanto dele. Mas se você tem ali elementos que têm variação cambial, hoje o negócio não está para brincadeira. São duas coisas, Douglas. Primeiro é a proteção. Operações de longo prazo que envolvem grandes compras em dólar, o comprador e a compradora têm que se meter na área financeira, tem que sugerir proteção cambial, né, o hedge, para que proteja a companhia que você defenda e evite as disparidades de lucratividade ou de perda de margem na hora que vai compor o resultado final do teu budget. Por outro lado, além da proteção cambial, o comprador e a compradora também tem que fazer ali uma análise desse câmbio futuro. Hoje, o câmbio futuro ele está para 5,62, ou seja, de alta. Então, o câmbio futuro é 180 dias para frente, tá? Isso daí, o mercado especulador financeiro faz essas projeções justamente para vender as travas e as proteções, os hedges que eu comentei. Então, há uma tendência de alta. Agora, o quanto eu tenho que acreditar nisso? Não é para acreditar quando você olha para um cenário mundial com eminência de guerra, por exemplo. Quando você fala de um cenário geopolítico conflituoso, isso daí não vale para nada, porque o dólar ele pode simplesmente explodir. Uma outra relação é quando você olha dólar e olha a valorização do real. Valorização do real é uma coisa, a posição do dólar no mundo é outra, né? Então você tem aí o dólar que não se desvaloriza, mas sim o real que se valoriza perante o dólar, e eu tenho a balança comercial que eu preciso dessa flutuação do câmbio para proteger os nossos exportadores brasileiros, principalmente do agro, né? Dólar mais alto favorece os nossos exportadores. E de alguns setores isso também é ruim, né? Porque aí existe um aumento da exportação, né? E o preço interno fica, né, fica mais alto, a gente tem dificuldade aí de comprar. Enfim, cara, uma pergunta ligada à moeda também. Especulou-se aí que o governo novo vai articular no Mercosul uma moeda tipo um euro aqui, né? Se é que isso existe, é possível. Mas temos que falar disso, né? Não dá para ignorar quando os caras lá fazem reunião e falam, vamos fazer a moeda nova aqui, vamos fazer. Vai que essa parada aí funciona, né? Cara, o que você tem a dizer sobre isso? Eu não posso falar, senão vão derrubar a live aqui, mas fala aí você. Eu também. Se eu tirar o crachá, eu vou dar uma outra opinião, mas com o crachá aqui eu vou falar. Primeiro é a questão da aceitação da moeda. Primeiro era a história do real ser aceito em países da América do Sul, certo? Se você for hoje para a fronteira do Brasil ali com o Paraguai e atravessar a fronteira ali na Ponte da Amizade, você vai perceber que lá no Paraguai a galera toda aceita reais. Então, uma coisa é aceitar a moeda, outra coisa é unificar as economias. Isso daí, embora é uma decisão que cabe não ao presidente, mas a todas as esferas dos poderes, judiciário, legislativo e o executivo que pode propor um projeto desse, eu diria, Douglas, que isso é quase impossível. Porque quando você fala de unificação, de um bloco econômico que adota a mesma moeda, você fala também do sistema monetário. E aí, internamente, os países dão as mãos na sua política interna e na decisão econômica. Por exemplo, inflação
por exemplo, taxa de juros. Na América do Sul, eu daria um apelido carinhoso de abraço dos afogados. Porque se um for dar a mão para o outro para ajudar, vai todo mundo afundar. E o Brasil, nessa situação econômica, parece que não, mas ele ainda é um dos melhorzinhos. Um dos menos piores, né? Exatamente, um dos menos piores. Então, eu diria para você que é quase impossível, e uma relação é aceitar a moeda real fora do Brasil, a outra coisa é uma moeda única, que é quase impossível. Muito bom. Cara, olha, nem parece que já passou quase praticamente 50 minutos de conversa, né? Quando o papo é bom, a coisa voa aqui. Sério? Eu não posso fechar essa live sem pegar umas dicas aí, cara, porque, né, a gente precisa falar de poupança, de cofrinho, né? Então, galera que tá assistindo aí, ó, agora eu vou pegar a dica aqui que se vocês fossem contratar esse homem aí para dar essa consultoria aqui, era milhões, hein? Eu vou dar de graça aqui para vocês, hein? Olha só. Cara, vamos lá. Mercado, você já explicou, a gente já entendeu. Dólar, juros, tá? Mas e o nosso dinheiro? Meu dinheiro, seu dinheiro? O que a gente faz agora? Porque assim, ano passado a bolsa, porra, parecia meus cabelos, né? Não parava de cair, né? Aí Caiu tem lá tudo. a renda fixa que rendia, mas acho que debaixo do colchão rendia melhor, né? Então, No passado. cara, tá feia a coisa, né, pro investidor, né? A proteger nosso dinheiro, né, cara? A poupança, que era a filha feia, ficou bonita um pouquinho, mas vamos lá, cara, ajuda a gente aí. Como é que a gente não perde dinheiro? É verdade. Você tá ouvindo muitos conceitos voltando à tona agora, né? Então vamos lá. Primeiro, eu ouvi dizer que a maior parte dos executivos de compras são investidores e são ricos, não são galera que estão tomando dinheiro, não. Mas se fosse de pessoas tomadoras de dinheiro, vamos começar pela sua economia popular. As Tô suas perguntando até finanças. se comprar dólar é segurança aí, ó. O pessoal já gostou do assunto, ó. Gostou, tá vendo? Se falar de economia popular, o primeiro princípio lá, né, da questão dos empréstimos, se você é tomador de recurso, é o pior cenário agora, por causa da taxa de juros, né? Como eu falei agora há pouco da Selic, que ela, de certa forma, é um balizador para taxas de empréstimos bancários. Os bancos se aproveitam disso e as taxas para empréstimo ficam muito altas. Então, se Então, você é então não dá vai para dar ruim. fazer, não dá para comprar carro parcelado, não dá para ir na Casas Bahia agora, segura um pouco, certo? Se for com juros, segura, porque não é o momento. Né? Você está falando de dinheiro e custo de juros que o banco cobra pelos empréstimos, agora é uma taxa alta de juros. Agora, dos investidores, você falou de investimentos. Então, é legal o que você trouxe, porque realmente é um momento delicado. Muitas pessoas que estão investindo foram para a renda fixa, porque o momento agora de renda fixa é o momento mais interessante, já que também a renda fixa é atrelada à taxa básica de juros, ao CDI e tal. Agora, a renda fixa pode representar uma parcela maior da sua carteira de investimentos diversificada. Então, assim, não importa quanto você tenha investido hoje. Se você puder fazer uma diversificação, o que é isso? Você vai aplicar nos vários níveis de risco que o mercado te oferece. Renda fixa, né, que é um risco menor, tem uma maior rentabilidade hoje, especificamente hoje, por causa da Selic aí que eu comentei, né, 13,25. Intermediário, você pode ir para um fundos de investimentos ou fundos imobiliários. Maior risco, ações. Ações faz parte da carteira. Você tem que ter um percentual ali ainda de ações ou até mesmo de fundos referenciados. Perguntaram aí, comprar dólar protege? O dólar ainda como paridade mundial, ele é uma referência de moeda forte. A pessoa que perguntou, eu não sei te responder como que ficaria isso daqui a alguns meses, se tivermos alguma questão de crise política no mundo. Eu não sei te responder. Mas o dólar é uma paridade forte. Se Se você sai a tem medo, guerra, se sai essa guerra que está prometendo, o dólar vai lá pro muda buraco, tudo. né? E Muda não dá tudo e aí eu não nem sei. tempo de vender, né? De um dia para o outro. Né?
Eu diria que você vai ter ainda a aceitação do dólar como papel de compra, mas não como investimento para especulação. Uhum. Uma coisa é o dinheiro, o dólar para você comprar produtos e viajar para Disney. A outra coisa é o dólar como investimento para especulador. Você compra hoje a R$ 4,98 o dólar, R$ 4,98 e vende amanhã por 5,10. Essa variação como especulador é um ganho de um investimento, né? Uhum. Então, nesse cenário, dólar como especulação, pode ser que mude todo de figura daqui a algum tempo. O que eu ia sugerir para fechar a sua carteira? Fundos referenciados em dólar. Se você não quer comprar papel moeda dólar, aplica num fundo de investimento da sua corretora, referenciado em câmbio, e aí você pode ter as mesmas flutuações da moeda no fundo, ao invés da moeda pura, comprando e assumindo o risco direto. Então, essa seria a composição de uma carteira legal. Galera, depois vocês mandam o Pix aí, viu? Porque, ó, essas dicas aí, ó. Everton, cara, sempre prazer falar contigo. A gente tá indo aqui para a reta final da live. Queria já agradecer agora, porque se não der tempo de agradecer lá na frente, já agradeci. Imagina. Cara, obrigado por todo o seu conhecimento, por tudo que você ensina às pessoas. Você é um cara realmente ímpar. Não tem como explicar a gratidão que a gente tem. Não tem como explicar. Então, obrigado de coração. Você vai estar na imersão em compras, né? O que você vai falar lá na imersão? Eu ia falar isso agora, né? Para quem não deu para pegar as dicas, nós preparamos algumas estratégias financeiras para multiplicar o seu dinheiro na sua vida pessoal, estratégias de investimentos, estratégias mentais, para você aprender a dominar, e também algumas dicas sobre a gestão financeira dentro do plano orçamentário da sua carreira de executivo de compras. E essas dicas vão ser restritas ao evento presencial Imersão em Compras, que estaremos lá com muito prazer. Eu que agradeço o convite. Beijão para todos vocês. Boa, meu querido. Obrigado demais. Galera, vou deixar essa live gravada no perfil do Café, tá? Depois vocês podem mandar para quem não pôde assistir aí. Sigam lá, Everton Gonzaga, tá? Ecofinanças, o cara realmente merece aí todo esse ibope, tá? Vou botar aquela musiquinha pra gente finalizar essa live. E, meu amigo, vai descansar, que seu dia foi longo. Você tá trabalhando, tá longe de casa aí. Longe de casa. Obrigado. Ó, a última aqui, ó, o Vini. Se você pudesse dar um recado para o mundo, o que você falaria? O Vini é o nosso poeta. O que você falaria É, para o mundo, essa Everton Gonzaga? sociedade que o Vini vive aí, eu acho demais. Cuide do seu recurso mais importante, que é a sua saúde física, mental, espiritual. Esse é o recado para o mundo. E o último é: não compre bitcoins. Beijo no coração. Valeu, meu querido. Beijo, valeu. Obrigado, galera. Valeu. São na caixa, música, luz e imersão.